Pessoal, boa noite. Meu nome é Isabela Araújo e eu curso o sexto período de Medicina Veterinária aqui na Universidade Federal de Lavras. E na minha participação esse ano do CIUFLA, eu vou falar um pouco sobre a reação aguda pós-transfusional em um cão com hemoparasitose. Este relato de caso, ele aconteceu aqui no Hospital Veterinário de Animais de Companhia da UFLA, e as veterinárias que ficaram responsáveis pelo paciente foram a Beatriz Bigoto, a Caroline Bastos e a Ana Clara Reis. Eu também quero agradecer o professor orientador deste relato de caso, que foi o Rodrigo Bernardes Nogueira. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a transfusão sanguínea. E o que é essa transfusão sanguínea? Ela nada mais é que um procedimento que a gente realiza na rotina clínica para aumentar a oxigenação sanguínea no corpo do paciente e restabelecer os valores normais hematológicos. Essa transfusão sanguínea ela é efetuada com hemocomponentes. Os quadros anêmicos que vão necessitar deste procedimento é definido pelo conjunto de sinais clínicos e hematológicos, em que o animal tem risco de vida iminente. Então, é quando o animal está naquele quadro de anemia agudo, muito severo, e a gente precisa fazer com que aquele animal recupere a oxigenação sanguínea do corpo dele e aqueles valores hematológicos sejam normais novamente. Falando um pouquinho também sobre hemoparasitose, o que elas são? São infecções causadas por bactérias e por protozoários que vão causar danos diretamente na corrente sanguínea do animal. Com isso, com esses danos que eles vão provocar, o animal vai ficar com anemia. Por que ele fica com anemia? Porque esses hemoparasitas, eles causam hemólise intravascular ou extravascular. Bom, esses hemoparasita pode levar a um quadro sintomático que necessita da transfusão sanguínea, por causa dessa anemia, pode ser uma anemia muito severa, e a gente vai precisar de fazer a transfusão sanguínea novamente para aumentar a oxigenação sanguínea e normalizar aqueles valores hematológicos. Mas, na transfusão sanguínea, o animal pode ter o que a gente chama de reação transfusional, que pode ocorrer durante aquele procedimento de transfusão ou pode ocorrer após o procedimento. E dessa forma, para minimizar os riscos dessas reações transfusionais, é necessário que a gente realize testes. É necessário que a gente realize testes de compatibilidade e tipagem sanguínea, que é para a gente ver se o animal doador e o animal receptor são compatíveis, né, hematologicamente, e a tipagem sanguínea para a gente ver se realmente aquele doador pode doar para aquele receptor e o receptor pode receber o sangue daquele doador. E essas reações transfusionais podem ser classificadas como imunológicas, não imunológicas, agudas e ou tardias. Bom, foi solicitado também o hemograma, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. O objetivo do relato de caso é apresentar o histórico e o quadro clínico do paciente que foi atendido no Hospital Veterinário de Animais de Companhia da Universidade Federal de Lavras. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre a resenha e o exame clínico desse animal. É um canino, ele é macho, sem raça definida, né, o SRD. Ele tinha 2 anos e pesava 29 quilos. No exame clínico, na anamnese e no exame físico, foi constatado epistaxe, que é o sangramento nasal, e a cialorreia intensa há 2 semanas. O paciente teve taquipneia
as mucosas estavam hipocoradas, ele estava com hipertermia e estava com uma desidratação de 6%. Bom, além disso tudo, foi solicitado um hemograma e o resultado desse hemograma deu uma anemia e uma pancitopenia intensa. E com os resultados do exame clínico com esse hemograma e essa anemia intensa e a pancitopenia que apareceu nesse hemograma, o paciente precisou passar por um procedimento de transfusão sanguínea, seguindo adequadamente todos os protocolos pré-transfusionais que é preciso da gente fazer. Então, o que a gente fez? Teve que fazer um teste de compatibilidade, uma tipagem sanguínea, para ver se o doador e o receptor são realmente compatíveis. E não só fazer esses testes, mas a gente tem que fazer também testes sorológicos e parasitológicos para a gente ver se o doador realmente não tem nenhuma doença infecciosa que pode vir a passar para o receptor desse sangue. E também a gente tem que administrar anti-inflamatório e antihistamínico para precaver qualquer alergia, qualquer processo inflamatório que o animal possa adquirir durante ou após essa transfusão sanguínea. Bom, durante o procedimento, o paciente apresentou uma reação de hipersensibilidade aguda. Ele começou a apresentar edemas faciais e muito prurido, sendo necessário a interrupção desse procedimento de transfusão sanguínea e a gente teve que aplicar uma dose de corticoide bem alta para ver se a gente parava aquele processo inflamatório e aquela hipersensibilidade que o paciente estava tendo durante o procedimento. Depois da gente ter estabilizado esse paciente, o animal recebeu alta e foi para casa. Ele tinha um retorno 2 dias após aquele procedimento. E o animal foi queixado, né, pelo tutor, proprietário, que o animal estava apresentando anorexia, letargia, petequias, né, que são petequias e sufusões, que são manchas de hemorragia, pequenos pontos de hemorragia abdominais. E aí as veterinárias responsáveis pediram de novo um hemograma, repetiram um hemograma e observou uma anemia imunomediada. Esse paciente teve que ser internado por causa dessa anemia imunomediada e ele evoluiu para um edema pulmonar. E em seguida ele teve uma parada cardiorrespiratória e não respondeu à reanimação cardiorrespiratória que os veterinários fizeram nesse paciente. Bom, com base nisso tudo, com base no quadro clínico desse paciente, o diagnóstico sugestivo nesse caso, é a reação transfusional imunológica aguda, ou também a gente conhece como uma hipersensibilidade tipo 1 e hemolítica aguda, que estavam associadas também à hemoparasitose que esse animal apresentava. E uma conclusão disso tudo é que o teste de compatibilidade e a terapia profilática pré-transfusional, por mais que eles estimam o quão compatível o sangue do doador e do receptor esse teste de compatibilidade e toda a terapia profilática que os veterinários fizeram, né, pré-transfusional a esse paciente, não impede a ocorrência de reações de hipersensibilidade durante e após o procedimento de transfusão sanguínea. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais.